Amém. Jesus é o Senhor. Como os irmãos sabem, estamos aos sábados, na nossa série de Atos, Atos dos Apóstolos. E essa semana estamos vendo o final do capítulo 15. Não sei se os irmãos conseguiram acompanhar em casa, né? Mas os versículos são 36 ao 41. Amém? O título da nossa mensagem aí eu queria ler com todos os irmãos, amém? Podemos ler juntos? Tudo, os irmãos conseguem ver daí, né? Tudo coopera para a transformação dos que amam a Deus. Novamente, tudo coopera para a transformação dos que amam a Deus. Aleluia! Eu queria convidar os irmãos para nós lermos essa porção. É uma porção curtinha, né? Não é longa. São apenas cinco, né? 5 versículos. Podemos ler juntos? Amém? Todos acharam? Atos 15, versículo 36. Até o final. Amém? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, nessa porção, às vezes quando nós paramos para ler ela, né, ficamos um pouco, poxa, e agora, né? Houve aí um pequeno problema, né? O nosso ver terreno, o nosso ver humano, a gente diz que houve um problema, houve alguma desavença, acho que agora o evangelho não vai avançar muito. Não é verdade? Nosso ser natural automaticamente pensa isso. Isso aqui que está acontecendo, esse episódio, né, acontece ali por volta do ano 49 ou ano 50 depois de Cristo. São aí aproximadamente 20 anos, né? Não, 17 anos após a ressurreição do Senhor e tudo que nós vimos ali no início de Atos, né? Já estamos aí chegando aos 20 anos após a ressurreição, Pentecostes e tantas coisas, né? A igreja está em seus anos ainda iniciais. A igreja ainda está o quê? Crescendo. A igreja ainda está outra coisa, amadurecendo. Uma coisa que leva ao crescimento da igreja, que denota o crescimento da igreja, não é tão somente o número de pessoas, né? Não tão somente a sua fama no mundo, mas é principalmente o seu amadurecimento. A igreja ela não adianta ela ser tão numerosa se ela não for madura, não é verdade? Não adianta ela ter tantas coisas, tanta infraestrutura, se ela não for amadurecida no amor e na graça. Se não tiver a sua fé amadurecida. E é algo que eu e você nós necessitamos, amém? Graças a Deus. Vamos precisar amadurecer a nossa fé, desenvolver a nossa salvação até a volta do Senhor. É a nossa necessidade, amém? Diga assim, é a minha necessidade. Né? Aqui, estamos no momento após o Concílio de Jerusalém. Se os irmãos recordarem um pouco, vou só revelar um pouquinho isso. O Concílio de Jerusalém, ele decidiu, né, ali, o que fazer com respeito à questão dos gentios, né? Dizia ali o quê? Não exijam dos gentios que sejam circuncidados, que pratiquem a lei, tantas outras coisas, né? Que judeus ali, cristãos judeus, né, crentes judeus estavam querendo implantar. Vemos aqui também o nascimento dos judaizantes, não é isso? Então, quando Paulo e Barnabé eles planejam visitar as igrejas ali que eles plantaram, que eles regaram, e que essas igrejas agora estavam crescendo pelo poder de Deus, né, acontece essa situação. Uma situação não muito agradável aos nossos olhos,
mas que o Senhor, nós vamos ver no final, ele usa essa situação como um grande trampolim para que o evangelho avance mais ainda. Ou seja, o Senhor em nada é derrotado. Amém? O Senhor em momento nenhum sai derrotado ou é derrotado de alguma forma. Não é verdade? Então, eles agora querem revisitar as igrejas da primeira viagem missionária. Vamos ver agora como eles estão. Só o que acontece, né? Aconteceu antes o conflito sobre João Marcos, né? Houve uma tensão lá no início. João Marcos não conseguiu continuar a viagem, voltou para Jerusalém, né? Para casa. E agora o nome de João Marcos salta novamente da Bíblia para os nossos olhos, para vermos novamente essa tensão acontecer. E isso é algo que acontece, que é comum entre pessoas que estão servindo ao Senhor. Não é verdade? Nós que servimos ao Senhor, temos opiniões diferentes, temos personalidades diferentes, temos formas de agir diferentes, de pensar diferentes. E muitas vezes, quando isso não é lidado com sabedoria, traz problemas. Não é verdade? Amém? Os irmãos estão distraídos? Não sei. Estão dormindo? Amém? É brincadeira, né? Então, a igreja, ela, como nós vimos, ela ainda era o quê? Jovem. Ela ainda estava dando os seus primeiros passos. Mas já fazia 20 anos, né? Vamos dizer assim, já fazia 20 anos, mas sempre há algo para nós amadurecermos. E aqui é mais uma situação, né? A igreja ainda formada por judeus, gentios, ainda faziam essa distinção, não conseguiam vê-los como um só povo. E Barnabé aqui, nós sabemos que ele tem uma característica, né? Barnabé nós vimos em outras passagens que ele tem uma característica interessante de encorajar as pessoas, de não desistir, que aquelas pessoas fiquem naquela situação. A primeira aparição dele já é com um grande coração para o Senhor, né? De uma oferta ao Senhor. Ele levanta ali, ele vende uma propriedade dele e nós vemos aqui um caráter de Barnabé, de provavelmente alguém já mais maduro que Paulo, né? Que creditou em Paulo. Paulo havia sido perseguidor da igreja, então ele acredita em Paulo uma confiança. Paulo amadurece, mas ainda não 100%, né? E agora chegou o momento dele querer também acreditar confiança em João Marcos. E nesse momento, ele acontece um embate, digamos assim, né? Vamos ver que é um embate tão sério que eles se separam, mas vamos ver o motivo. Paulo aqui, ele prioriza o quê? Uma confiabilidade na missão. Ele só quer que quem entre na missão realmente garanta que vá até o fim, que vai sofrer, que vai apanhar como ele, que vai ser preso, que vai ser açoitado, seja passe o que for pelo evangelho, né? Mas nós sabemos que na nossa realidade, na realidade humana, nem todos são assim, né? E Paulo ele ainda está aprendendo isso. Muitas vezes a gente imagina, a gente olha para Paulo aqui nesse momento aqui, não, é Paulo. O nome, né? O nome já carrega grande peso, né? É Paulo. Não, Paulo aqui está certo. O Paulo grande, Saulo, né? Paulo aqui está certo. Realmente não dá para levar qualquer pessoa para a missão. Não dá para botar qualquer pessoa para servir. Realmente tem que ser assim. Tem que ser espada, né? O tempo todo. Às vezes a gente vai cair nessa, né? De achar que é espada o tempo todo. Só que Paulo também está aprendendo. E Paulo vai aprender muito mais ainda com Barnabé, né? Então, Barnabé, ele prioriza encorajar, ele prioriza as pessoas. Ele crê que o Senhor pode edificar aquela pessoa, transformar aquela pessoa, fazê-la crescer, amadurecer. E Paulo, não, tem que ser já maduro para poder participar, para poder ir para frente. Então, acontece que eles se separam. Acontece um embate ali, uma situação não acalorada, muito acalorada, como a própria palavra diz, né? Não é agradável, mas o que acontece, mesmo eles separados, veja como a graça de Deus funciona. Mesmo eles separados, eles continuam fortalecendo as igrejas e mostrando a expansão do evangelho. Deus continua utilizando esses dois homens. A forma como Deus planeja. Deus ainda vai amadurecer a Paulo. Não é verdade? Assim como ele também está amadurecendo João Marcos, usando a pessoa de Barnabé. A passagem mostra, então essa passagem aqui ela mostra que a soberania de Deus, ela não elimina a realidade de fraquezas, conflitos e decisões humanas, né, dentro do ambiente de igreja. Eu creio que nós não temos decisões 100% espirituais. Você tem? Não diga isso, né? Se tem, se não tem,
Não vamos julgar. Mas eu não tenho. Eu não tenho decisões 100% espirituais. No meu dia, talvez uma ou duas. Não sei. Deus, na verdade, é quem sabe. Mas nós não podemos olhar, né, nós temos, na verdade, que olhar a soberania de Deus por trás de tudo isso. Então, ela não elimina essa realidade de que em nós há fraquezas, em nós há conflitos, há opiniões contrárias, há personalidades contrárias, onde o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a aprender a lidar com essas coisas, aprender a edificar independentemente de tudo isso. Porque Deus é que nos fez diferentes. O pecado foi que estragou. O pecado é que não presta, não é verdade? Nós somos, Deus nos criou de forma santa, amém? Com personalidade própria, com o seu zelo próprio, com a sua forma com a forma que Deus lhe deu de agradar a Ele mesmo. O que não está ligado ao pecado. O problema é que o pecado estragou isso. O problema é que a nossa carne estragou isso. E às vezes, o meu jeito de fazer vai ser muito melhor que o seu. Ou às vezes, o seu jeito de fazer vai ser melhor que o de fulano. É essa parte que o pecado estragou. Entendem? Essa parte que o pecado estragou. Exatamente. Criou algo no homem que não havia antes. Ego. Antes o homem adorava a Deus. O ego é a adoração da sua própria imagem. O ego é você adorar a você mesmo. As suas opiniões, o que você quer, o que você pensa, no que você acredita, né? Senhor Jesus. Então, aqui acontece essa situação. O nosso primeiro ponto é que nós vemos que homens piedosos, eles podem discordar. Acontece de nós discordarmos. Já tiveram reuniões de varões que a gente já discordou de algumas coisas. Não precisou ninguém se exaltar, mas houve discordância. É normal acontecer, amém? Mas qual é o papel do Espírito nisso? Ele alinha todas as coisas. Quando a gente tem uma comunhão, por exemplo, vou dar esse exemplo, para como vai ser uma palestra do fim do mês. Cada um não tem uma opinião? Tem ou não tem? Você tem sua opinião, eu tenho a minha opinião. E aí? Não, tem que ser rosa, não, tem que ser verde, não, tem que ser amarelo, tem que ser azul. Cor de vinho. Mas aí o Senhor, no momento, ele diz, tem que ser essa cor. E alguém específico vai dizer, vai ser tocado. Essa cor, que tal? Aí todo mundo vai, realmente, essa cor, realmente. Isso é quando o Espírito é um. O Espírito é um. Então, há opiniões diferentes? Há. Mas quando Deus fala, ninguém se fere. Todo mundo é um, porque foi o Senhor que falou. É interessante isso, né? É algo muito orgânico que a gente não sabe programar. Ah, não, eu acho que o Senhor vai dizer que é verde. Aí chega lá, não é, é outra, né? E a gente aceita, porque foi o Senhor quem falou. Então o Senhor, ele usa as nossas personalidades diferentes para fazer a sua vontade. Amém? Então Paulo e Barnabé, eles eram homens usados por Deus. Tem como negar isso? Não, né? Eu não sou doido de negar isso. Eles eram usados por Deus, eles eram missionários do Senhor, eles eram cooperadores do Evangelho. Cooperador do Evangelho não é alguém que veste uma roupa bacana e sai nas igrejas desfilando, não. Cooperador do Evangelho é quem dá o suor, o sangue, quem dá a cara à tapa. Nessa época aqui era literalmente, viu? A tapa mesmo. Eles eram cooperadores, eles trabalhavam para Deus. O Senhor os habilitou para esse feito, né? E ainda assim eles chegam a um desentendimento. E aí? O Espírito não foi um? Será? Ou não? Nós vamos ver que mais à frente Deus usa essa situação como uma forma de expandir mais ainda o Evangelho. Porque a missão é o foco. Porque o Evangelho é o foco. Testemunhar da graça de Deus é o foco. Cristo é o foco. Cristo é o Evangelho. Então, quando as pessoas estão focadas em muitas outras coisas, perde-se o verdadeiro foco. Mas Deus usa aqui o coração desses dois homens de forma que o Evangelho continue avançando. E continua avançando. E continua avançando. Então, aqui ele diz, esse desentendimento ele foi tão intenso, chegou a ser tão intenso que eles se separaram. Hoje em dia, há muitos homens, então, que eles não aguentam ver outra pessoa sendo usada por Deus, não é verdade? Já ouviram isso, né? Às vezes eu mesmo caio nisso, sabia? Às vezes você pode cair nisso. Mas essa igreja
Está tendo tanta gente, né? O Senhor está usando ali e tal. Eu queria também ser assim, né? E não busca, né? E não dá seu passo, né? Para buscar o Senhor, para que isso aconteça. Às vezes a gente não aguenta ver, ou as pessoas não aguentam ver outras pessoas sendo usadas por Deus, porque acabam se enchendo de soberba. Não é possível que Deus está usando aquela pessoa e não está me usando, né? Mas isso é soberba. Acreditam que são o quê? Os únicos a serem usados por Deus. E que nós, irmãos, nunca caiamos nesse erro. De acharmos que nós somos os únicos que Deus está usando aqui. Ou no seu trabalho, por exemplo. Né? Tem vários crentes no seu trabalho, mas você acha que só você que Deus vai usar. Tem vários crentes ali que podem contatar outras pessoas, mas você acha que não, é só eu. Só eu. Eu é que tenho o evangelho verdadeiro. Né? O evangelho com certificado. Mas, irmãos, Deus pode usar todos os seus filhos. Todos aqueles que Ele arregimentou. O Senhor nos arregimentou. Amém? Então, isso é importante dizer porque a igreja ela não é composta por pessoas perfeitas. Paulo, não era? Mas não era perfeito. Até o fim da sua vida ele não era perfeito, ele mesmo diz. Quanto mais ele se aproximava de Deus, ele viu quão imperfeito ele era. Barnabé já sabia que não era perfeito também. É por isso que ele dava chances aos outros, né? Dava segundas chances. Quantas segundas chances você já deu hoje a alguém? Né? Ou essa semana a alguém? Nós precisamos dar sempre segunda chance, amém, irmãos? Porque o Senhor que nós servimos é graça. O Senhor que nós servimos é misericórdia. O Senhor que nós servimos é amor. Amém? Então, por mais que todos possam ser usados por Deus, nós ainda temos falhas. Ainda temos falhas de caráter. Se não mentimos, omitimos alguma coisa. Se não falamos algo errado, pensamos algo errado. Se não dizemos que invejamos alguém, no nosso coração talvez invejemos. Não é verdade? É ou não é? Não fiquem tristes não, irmãos. Amém? Porque o Senhor é o nosso renovo, amém? É o Senhor que nos dá uma nova história. Não somos nós que nos damos uma nova história. Graças a Deus. É o Senhor, amém? Então há alguns fatores aqui que não são eliminados logo de cara. Quando nós cremos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós estamos ali no fogo, né, do primeiro amor, tem coisas ainda que até hoje não foram eliminadas. Claro que muitas coisas levam tempo. Outras coisas nós não deixemos que aconteça. Uma delas é os temperamentos diferentes. Você tem um temperamento diferente do seu irmão. Seu irmão vai ser mais calminho. Você vai ser mais agitado, mais acelerado. Né? É ou não é? Tudo para você vai ser para ontem. Tudo para o seu irmão pode ser para amanhã. E às vezes esses dois irmãos servem juntos. É ou não é? É verdade. Às vezes seu irmão está do lado de você, aí vamos proclamar? Vamos. Aí você proclama. Aí cadê o irmão que não proclamou ainda? Está lá atrás ainda, não proclamou. Né? Um exemplo. Mas, irmãos, outro ponto é avaliações diferentes. Às vezes você pode imaginar que esse púlpito tem que ficar lá na frente. Não, o outro pensa que o púlpito tem que ficar aqui no canto. O outro, não, tem que ficar aqui na parede. O púlpito não, o tablado, né? Outro ponto são frustrações. Às vezes a gente se frustra. Poxa, eu achava que irmão tal não ia fazer nunca isso, não ia me dizer nunca uma palavra dessa. Mas disse. Poxa, eu achava que fulano nunca ia me olhar desse jeito. Não vou mais reunir, não. Vontade de dar um coque, né? Eu não posso nem pensar em dar coque em ninguém, porque é complicado. É complicado. Só cruz. Tem cruz na minha cabeça. Então, isso acontece muito no trabalho. Então, outro ponto é erros de julgamento. Eita, fulano me olhou assim, deve ser alguma coisa. E não é. Fulano está com um problema lá não sei aonde que você imaginou que era com você. Ou não olhou, fulano nem me deu amém. E a gente está na mesma igreja. Imagine se tivesse em outra. Né? Senhor Jesus. Outro ponto é conflitos relacionais. Às vezes, o irmão vai ter algumas manias que você não gosta. Fulano só fala assim, né? Só fala cuspindo, vamos dizer assim, um exemplo. Ninguém fala isso não, é só um exemplo. Fulano só fala cuspindo, só fala cutucando.
Eu não vou ter comunhão com aquele irmão, não. Só fala cutucando, não gosto, não. Só fala batendo. Né, irmãos? Isso são coisas que está no nosso ambiente. Não estou dizendo que eu vi isso, não é isso. São exemplos. Mas que nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus a nos relacionar. Amém? Somos seres humanos, né? Não somos anjos. Se Deus quisesse fazer uma igreja só de anjo, já tinha acontecido tudo. Ele já tinha voltado, já tinha derrubado Satanás completamente, já tinha estabelecido o seu reino, só com anjo, né? Mas ele escolheu a mim e a você. Tinha descartado, exatamente. Então, Paulo ele não era infalível em suas decisões particulares. Nem Barnabé era infalível. Interessante, às vezes a gente pode, não, Barnabé que estava certo. Não, Paulo é que estava certo. Não sabemos. Só Deus sabe. Vamos usar a frase que eu mais gosto como crente é, eu não sei. Não, mas é assim, assim. Não, eu não sei. O texto não diz, então eu não sei. Se o texto não diz, eu não sei. Amém? Então, a inspiração e a autoridade pertencem ao quê? Às Escrituras. Pertencem à palavra. Não a cada decisão desses personagens da palavra, né? Às vezes ele vai ter uma decisão X, mas aí a gente vai pensar, não, isso aqui está certo. Mas a palavra não falou, né? Então a gente se abstém de dizer, se abstém de acreditar realmente está certo isso, era para ter realmente eles irem para um canto para o outro, ou então não, era para ter ficado junto, né? Às vezes tem isso, né? Mas esse conflito ele não significa necessariamente um fracasso do propósito de Deus. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Deus ele não está no tempo. Deus é. Deus não existe. Ele é. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Achamos que Deus é uma criação. Ah, ele existe. Deus é. Deus é além do tempo e espaço. Ele governa todas as coisas. Então ele sabe o porquê que esses dois irmãos estão seguindo caminhos opostos, porém na mesma fé. Eles têm a mesma fé em Cristo, no sangue, na cruz, o que mais? Na mesa do Senhor, no corpo de Cristo, eles têm a mesma fé, mas estão percorrendo caminhos diferentes que Deus estabeleceu. É diferente dos caminhos da heresia. É diferente dos caminhos daqueles que propagam mentiras sobre a palavra. Esses realmente estão indo, não é nem para outro lado, eles estão indo contra o Senhor. Senhor Jesus. Então, Paulo e Barnabé eles se separam. Humanamente, isso parece uma tragédia terrível, né? Pode falar. Isso. Exatamente. João Marcos, exatamente. É como se eles dissessem, tudo bem, você não quer ir com ele, então eu vou, você segue com outro irmão e nós vamos visitar as igrejas e está tudo bem. O Senhor vai fazer sua vontade. Então aqui dois grandes cooperadores deixam de trabalhar juntos, apenas de trabalhar juntos. Entendem isso? Eles deixam apenas de trabalhar juntos. Mas veja o resultado, observe só o resultado. Barnabé vai para onde? Chipre, né? Chipre junto com Marcos. E Paulo vai com Silas ali visitar o restante das outras igrejas. O que parecia uma divisão, ela acaba produzindo duas frentes missionárias. Eles não estão apenas, um parou e o outro está seguindo, né? Na linha santa de Deus e tudo mais, né? Eles estão em duas frentes missionárias, pregando, cuidando, apacentando, fortalecendo, crescendo. Isso se chama crescimento exponencial. 2 geram 4, que geram 8, e por aí vai. Amém? Então, isso se chama, irmãos, providência de Deus. Deus está providenciando que o evangelho avance cada vez mais rápido. Então, nesse caso, não há divisão por fé, como eu falei, ou por heresia. É apenas uma divisão de trabalho. Você vai para lá, serve lá, eu sirvo por aqui. Amém? Então, há uma separação por tomada de decisão. Que isso vai acontecer em muitos dos nossos casos aqui, certo? Ou em qualquer
em qualquer ambiente de igreja. Deus não aprova necessariamente, por exemplo, houve uma discussão, né? Nós vemos na palavra que houve uma discussão. Deus não vai aprovar, por exemplo, se um se exaltou com o outro, né? Às vezes a gente pode achar que Deus aprovou isso, porque então Deus está comandando tudo, então Deus aprovou. Deus não aprova a exaltação, Deus não aprova a irritação ou qualquer atitude carnal envolvida aqui nesse conflito. Se houve, né? Nós não sabemos realmente se houve. Mas caso tenha acontecido, Deus não aprova. Porém, Deus continua governando acima de todas as coisas. Acima do meu erro, do seu erro, acima dos nossos conflitos, Deus continua gerindo a igreja. Amém? Ele continua governando os acontecimentos para cumprir a sua vontade, o seu propósito. Amém? Então, o erro humano não consegue frustrar o decreto de Deus. Deus decretou que vão, façam discípulos até os confins da terra. Jó 42, versículo 2 vai dizer o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não pode ser frustrado. Agora, eu e você devemos ser frustrados. É graça de Deus que nós sejamos frustrados. Sabia disso? Nós não aceitamos de primeira. Porque o Senhor, isso aconteceu logo comigo. No meu vizinho não acontece nada disso. No irmão tal não acontece nada disso. E o irmão nem reúne tão bem, não reúne tão bem quanto eu, né? Não vai nas reuniões como eu, não serve ao Senhor como eu, e acontece comigo, não acontece com ele. Essa fala já mostra que tem algo para ser tratado, tem algo para ser, né, trabalhado. Então a soberania de Deus, ela não transforma o homem em marionete, uma mera marionete. Mas o que é que acontece? Paulo tomou uma decisão, Barnabé tomou outra, então eles escolheram companheiros o quê? Diferentes, e a igreja os enviou, eles prosseguiram na viagem, e tudo isso envolveu decisões humanas reais, certo? Ao mesmo tempo, Lucas aqui ele termina dizendo aqui, né, quando ele termina esse capítulo, ele termina dizendo que Paulo foi entregue ao cuidado gracioso do Senhor. É o que ele quer dizer quando diz aqui nesse versículo, Senhor Jesus, 40? Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Em outra versão vai dizer, entregue ao cuidado gracioso do Senhor. É uma expressão interessante isso, porque que eles disseram que Paulo foi, né, foi entregue ao cuidado gracioso do Senhor e Barnabé não, né? Só diz com Paulo. O que foi que aconteceu aqui, né? A gente para nesse momento. E agora? Essa expressão é muito interessante, porque a missão ela pertence, em última análise, a quem? A Deus, não é verdade? Pertence ao Senhor. Paulo trabalha, mas Deus sustenta, né? E a igreja envia e Deus dá a direção. É Deus, na verdade, quem dá a direção. Deus sustenta, Deus dá a direção, embora o homem trabalhe e seja enviado. E os homens planejam, e Deus está o quê? O tempo todo governando. Filipenses 2, versículo 13, vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Provérbios 16, agora, versículo 9, vai dizer o quê? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Senhor Jesus, essa é uma maneira muito prática de compreender a providência de Deus. O homem faz todos os seus planos. Eu vou entrar ali naquela cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo mais, mas a resposta final, como tudo isso vai acontecer, é o Senhor quem fará. O Senhor está nos conduzindo através de Deus, através de seus meios. Amém? Então, Barnabé demonstra a importância da restauração. E aqui esses irmãos que enviaram Paulo, né, encomendado pela graça do Senhor, provavelmente estavam ali vendo que o mais sábio a se fazer, o mais maduro a se fazer, era realmente colocar João Marcos na viagem. Nós vemos que Paulo ainda está amadurecendo sobre isso. E é tanto a prova disso que lá no final de sua vida ele vai dizer a Timóteo, traga consigo João Marcos. Ele me é útil. Mais à frente, né, no final de sua vida, ele vai dizer isso. Então, nós vemos aqui que, nesse momento, o Senhor estava direcionando essas duas frentes, mas que
se fôssemos tomar essa decisão, a decisão mais sábia seria de Barnabé. Vamos crer que o Senhor amadurece as pessoas. Vamos acreditar fé no poder do Senhor de restauração, de levantar as pessoas, de regenerar as pessoas. Senhor Jesus, às vezes vai ter um convidado que você vai dizer, não, esse convidado é muito difícil, amigo. A pessoa convida, ele nunca vem, né? Então vá na casa dele, que tal, né? Vá mais vezes na casa dele, passa ali, faça uma oração com ele, entrega um folheto, faça um convite, insista, persista, não desista. Amém? Porque essa missão não fomos nós que demos, mas foi o Senhor. Amém? Então nós vamos creiamos nisso, de que o Senhor é quem faz toda a obra, não somos nós. Vão ter pessoas difíceis, até entre irmãos difíceis de lidar, para servir, para conviver. Marca aqui uma ceia, por exemplo, o irmão diz que vai dar alguma coisa e não dá, né? A gente fica, por que esse irmão é assim? Mas, irmãos, é a graça de Deus na nossa vida. E graças a Deus por isso. Amém? Então o Senhor está nos conduzindo através de seus meios. E aqui, Barnabé, ele crê na restauração de Deus. Ele crê que é necessária a restauração de Deus. E que as pessoas precisam de segundas chances. Barnabé, ele queria levar João Marcos, né? E aí nós podemos entender que Barnabé devia querer mostrar a Marcos ali os frutos do seu trabalho. Vamos fazer essa inferência, né? Vamos dizer assim, é algo que eu penso, mas que não está no texto, né? O texto não diz, não deixa claro sobre isso, mas eu estava refletindo sobre isso. Será que Barnabé não queria mostrar a João Marcos? Olha João Marcos, né? O fruto do nosso trabalho. Você desistiu e tal, mas olha, veja, frutificou, cresceram, amadureceram, floresceram. Vale a pena, porque é de Deus, porque é vivo, é uma obra viva, não é uma obra morta, religiosa, engravatada, encaixotada, mas é uma obra de um espírito vivo. Eu acredito que era isso que ele queria mostrar a João Marcos, né? Essa era a intenção, mas Paulo, ele queria ação. E não está errado isso, tá? Às vezes a gente precisa disso. Era primo, né? O primo. Então Paulo ele não aceitou, porque Marcos havia o quê? Abandonado. Voltou, né? Tem alguns irmãos que usam essa expressão, voltou pro colo da mamãe. Oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, aqui nós estamos diante da restauração de um dos evangelistas. Antes ele escreveu um dos evangelhos. Então veja como Deus é misericordioso. Está usando Barnabé para isso, né? E aqui ele ainda não havia escrito o seu evangelho de Marcos, mas ia escrever, e escreveu, e está aqui conosco. Amém? Então veja, irmãos, isso é o fruto também da misericórdia de Deus. O evangelho, todo esse livro é fruto da misericórdia de Deus. É fruto de que cada pessoa que escreveu aqui, que cooperou aqui, né, foi alvo da misericórdia e da graça de Deus. Assim como eu e você. Amém? Então, vamos crer que o Senhor tem uma grande obra para executar na vida dessas pessoas, na sua vida, na vida do seu irmão. Porque na frente esse irmão pode ser extremamente usado por Deus, de modo que você nem imagine e que você glorifique. Graças a Deus, demos essa segunda chance a esse irmão. Agora ele está indo para as cidades, está pregando o evangelho lá no semáforo, está dando testemunho, está pregando aqui na frente, está servindo em tal serviço. Está sendo importante para o Senhor. Não de forma de ego, né? Importante, cheio de si. Mas importante em função. Está funcionando. É um irmão funcional. Não é um irmão morto, é um irmão vivo. Amém? Então, mais tarde, Paulo vai escrever isso. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil. Vamos dizer isso? Útil. Diga, eu sou útil. Agora diga para o irmão que está do seu lado, você é útil. Nós somos úteis. Aleluia. Ou seja, aparentemente Marcos, aqui ele foi restaurado a confiança, né? Aqui para Paulo, a confiança em Marcos já havia sido restaurada. E ele já é um novo Paulo. É um Paulo mais maduro.
É um Paulo que já aprendeu, já levou muita pancada, né? Já sofreu bastante e já amadureceu bastante. É tanto que Timóteo é uma pessoa que ele continua cuidando, né? Cuidando através de cartas, nem que seja, mas ele continua cuidando. Ele não desiste também de Timóteo porque ele aprendeu. Isso, exatamente. Lá na frente ele encontra Timóteo, né? Senhor Jesus. Então veja, irmãos, como o poder de Deus é maravilhoso. Como o Senhor governa as nossas vidas e nós não temos poder nenhum sobre as nossas vidas. Isso é extremamente significativo. Aquele jovem que havia sido considerado inadequado para acompanhar Paulo, né? Tornou-se alguém que Paulo reconhecia como útil. Ele era inadequado para Paulo. Não, esse menino vai desistir de novo. Vai desistir de novo, vai desistir de novo. Ele vai levantar e vai cair várias vezes, né? Às vezes a gente vê aquele irmão, aquela irmã que vem para a reunião, depois pá, né? Vem, depois pá. Aí vem, para um pouco, né? Aí volta, aí vem, para bastante, né? Irmãos, isso é graça de Deus. Não desistamos. Se esse irmão está sempre voltando é porque ele não desistiu. E porque o Senhor não desistiu dele, principalmente. Então, quem somos nós para desistir dos irmãos? Não somos nada, nem ninguém, para desistir de alguém. Se próprio Deus não desiste. Amém? Então, portanto, a passagem não precisa ser lida como um estava certo, o outro estava errado. Né? Às vezes a gente vai ler dessa forma. Ela pode ser lida como uma demonstração de que Deus trabalha também na restauração de pessoas. Não somente em ativismo, né? Sair. Né? Deus também trabalha no cuidar. Deus também nos usa para cuidar, para tratar feridas, como bom samaritano, né? Bom samaritano que nós também somos, a imagem de Cristo somos. Bons samaritanos que fomos escolhidos para cuidar também. Né? Não só para semear, mas para cuidar. E cuidar dá mais trabalho que semear. Pessoas são complicadas. É por isso que Deus é Deus. Porque Ele escolheu o ser mais difícil de lidar. Foi o ser humano. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus usa pessoas diferentes também nesse momento para cumprir uma mesma missão. Veja como Deus é poderoso. Esse é o poder de Deus. Paulo e Barnabé, eles tinham essas personalidades diferentes, como nós vimos, né? Barnabé, encorajar, restaurar, cuidar. Paulo, fidelidade, perseverança, ativismo, pregar o evangelho e tudo mais, né? Levantar a igreja e tudo mais. Então, o próprio conflito envolvendo Marcos, ele nasce justamente dessa diferença, mas Deus utiliza ambos. Deus utiliza a mim e a você. Se somos diferentes ou não, digamos assim, isso é um problema que Deus sabe tratar perfeitamente. Amém? Senhor Jesus. Então, o que temos como ensinamento nesse momento, né? A diversidade de dons, a diversidade de temperamentos não é um problema. O problema surge quando as diferenças deixam de ser submetidas à humildade de Cristo. Quando nós deixamos de ser humildes e colocamos os nossos dons, nossos temperamentos, nossas preferências acima do outro. Tem mais à frente, Paulo vai escrever também o quê? Considerem cada um. Eu esqueci completamente agora. Considere o irmão superior assim, a ti mesmo. Vamos dizer isso. O irmão é superior a mim. Quem tem coragem de dizer isso? O irmão é superior a mim. Todos vocês são superiores a mim. Amém? Senhor Jesus. Precisamos exercitar isso, irmãos. Porque quando a gente exercitar isso, a igreja vai começar a ser edificada com força. O Senhor vai começar a usar nossos dons. Vai começar a usar nossos temperamentos. Exatamente. De uma forma equilibrada, o Senhor vai começar a ter espaço para crescer, para desenvolver, para amadurecer. Quando nós entramos na humildade de Cristo. Vivemos ela. Amém? Então, o centro da passagem, o centro de tudo isso, como falei lá no início, continua sendo o propósito. O centro de tudo isso continua sendo a missão. A missão do Evangelho. A missão do testemunho de Cristo.
A missão de que Cristo é Deus, e que veio, e que ressuscitou, e que voltará. Amém? Então, depois da separação, Lucas, que é o escritor, ele não passa o restante do capítulo, né, discutindo quem ganhou a discussão, né? Que às vezes a gente vai também nessa linha, né? Ah, quem é que ganhou? Não, foi fulano. Que fulano conseguiu, foi para lá, teve fruto, não sei o quê. Mas o outro também teve fruto. E aí? Aí fica. Aí fica. Mas a intenção não é essa. Ele simplesmente mostra o que é que Barnabé parte para um canto, Paulo parte para outro. As igrejas igualmente são fortalecidas. O evangelho igualmente é expandido. A obra de Deus continua. Amém? Então, a igreja ela não depende exclusivamente de uma só pessoa, de uma personalidade, de um irmão só. Amém? O avanço do evangelho não está fundamentado na perfeição dos seus ministros. Graças a Deus, porque nós não somos perfeitos. Se dependesse da nossa perfeição, o evangelho seria apenas uma mentira. Mas ele é a verdade de Deus. É por isso que ele avança a cada dia. É por isso que ele cresce a cada dia. Por isso que mais pessoas são convertidas, se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus, porque é a verdade de Deus. É a verdade, amém? Então está fundamentada na fidelidade de Deus, não na nossa perfeição. Graças a Deus, amém? Então Deus continua edificando a sua igreja, apesar de nossas limitações, apesar de nossos conflitos, apesar de tudo que somos ainda, o que ainda está sendo saturado em nós, o que ainda está sendo transformado em nós, apesar de tudo isso, Deus continua usando. Deus continua transformando. Ele usa diferentes pessoas, ele restaura os falhos e faz com que sua missão avance. Amém? Vamos fazer assim, avance. Vai avançar. Agora eu e você precisamos entrar na humildade de Cristo. Para cuidar, para apacentar, para pregar o evangelho, para servir, para proclamar, para funcionar. Humildade de Cristo. Amém? Demonstrando então que o sucesso do evangelho não depende da graça. O sucesso do evangelho depende da graça e do governo de Deus, e não da nossa perfeição. E não do que nós somos. Graças a Deus, vamos dizer isso, graças a Deus. E se fosse isso, já era. Né? Senhor Jesus. Então, Paulo e Barnabé eles se separam, mas o evangelho não para. Marcos falhou, nós vimos que ele falhou e tal, mas não foi descartado para sempre. Não é o fim. A minha falha, a sua falha não é o fim. Porque Cristo é o fim para tudo. Cristo foi o fim para a lei, Cristo foi o fim para o pecado, Cristo foi o fim para a morte, Cristo foi o fim para nossas falhas, nossos erros. Cristo foi o fim para a nossa falha de caráter. Cristo é o fim para todas as coisas. Não pense que se você errou, se você falhou em tal coisa, é o fim. Acabou-se. Não é, irmãos. Porque o nosso Deus é graça. Nosso Deus é misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senhor Jesus. Então, homens são o quê? São falhos. É verdade. Mas a providência de Deus é perfeita. Vamos repetir isso. Homens de Deus são falhos. Mas a providência de Deus é perfeita. Aleluia. Então, Atos 15, né, fechando esse capítulo para nós terminarmos a nossa mensagem, ele nos lembra que homens sinceros, eles podem discordar, acontece. Não é que tem habilitação para discordar, não é isso. Mas que acontece. Nós discordamos, temos mentes diferentes, né? Cada cabeça é um mundo, digamos assim, né? Então, que métodos também podem mudar. Métodos mudam, práticas mudam, né? Sem que o evangelho mude. Esse é o ponto. O evangelho não pode mudar, porque ele não muda. A única coisa que muda somos nós, não é verdade? E que Deus ele continua soberano, mesmo quando seus servos são imperfeitos. Agora. Temos presbíteros, diáconos, os irmãos que estão na liderança, né? E nenhum de nós é perfeito. Ainda bem, né? Não somos, porque se fôssemos perfeitos em atitudes, ainda não seríamos, porque seríamos cheios de soberba, cheios de orgulho, cheios de si. Senhor Jesus. Então a vontade de Deus, irmãos, não deve ser confundida com nossas tradições, não deve ser confundida com nossas preferências, não deve ser confundida com os nossos costumes antigos. A vontade de Deus, ela se revela nova.
Não é que Deus tem várias vontades, entenda. Deus vai esclarecendo melhor essa vontade para nós a cada dia. Então não vamos tornar as nossas tradições, as nossas preferências, os nossos costumes antigos como vontade de Deus. A vontade de Deus só tem um canto, aqui, na palavra de Deus. A vontade de Deus não está em mim, não está em você, está na palavra de Deus. Se qualquer pessoa disser, não, a vontade de Deus é que você se vista desse jeito, não é Deus falando. A vontade de Deus é que você fale desse jeito, não é Deus falando. Isso aí tem demais. Se Deus não falou aqui, não é Deus. Tá vendo aí? Pois é. Então, outro ponto é que reformar aquilo que precisa ser reformado. Não é infidelidade. Às vezes a gente pensa, não, é rebeldia. Fulano está dizendo isso para mudar, isso aqui, isso é rebeldia, isso aquilo, isso é isso. Isso aconteceu muito no nosso passado, né? Mas o que é infidelidade? Quando é feito pela Escritura, é justamente fidelidade. Tudo que o Senhor procura renovar em nosso meio, segundo a Escritura, é fidelidade de Deus. Se Deus mandou que nós tenhamos a palavra como o quê? Digna de toda aceitação, é porque é verdade. Tudo que fugir daqui, não é daqui. Amém? Senhor Jesus. Então precisamos o quê? Preservar a doutrina, a santidade e a autoridade das Escrituras, mas ter liberdade para rever alguns métodos, rever estruturas, rever práticas que não possuem algum fundamento bíblico. E aí a gente vai ter que se esmiuçar na palavra para descobrir. É como juntar um quebra-cabeça. Descobrimos heresias recentes porque nós entramos na palavra. Descobrimos algumas falhas e erros recentes porque nós mergulhamos na palavra. Eu parecia um doido dentro de casa. Direto. Chega era estranho, eu até me estranhei depois. Mas era. Precisa arder em nós o desespero pela verdade das Escrituras. Não a verdade dos homens e tudo mais, né? Ou a verdade da sua opinião, da minha opinião, mas quem reina é a Escritura. Quem reina é a palavra. Então, Paulo e Barnabé, eles não deixaram de servir porque discordaram. Eles continuaram a servir. E provavelmente lá na frente até juntos, não sabemos. Mas não houve um rompimento entre os irmãos, mas sim duas frentes. Uma inimizade, um ódio, um ressentimento. Mas houve cooperação mútua. Só que em ambientes diferentes. Amém? Então, Marcos não foi também definitivamente descartado por ter falhado. Então, ainda há espaço, irmãos, para arrependimento. Há espaço para restauração, para amadurecimento e para novos servos. Amém? Jesus Cristo é nosso Senhor. Na hora.